Xixi. Oi, gente, bom dia. Estamos num novo horário. Eu sou Corujinha Pisco. Estava ansioso por este novo horário. Tchau, gente. Toca aqui. Pisquitos. Vamos lá, gente. Vamos entrando. Esta semana, nossa aula, 9 horas. Vai vingar, né, gente? Vai vingar. Já vingou. Deixa eu pegar meus livritos. Vamos entrando. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos ter a companhia de Rodrigo para o café da manhã, será? Porque essa hora o Rodrigo já tá acordado, né, gente? Gente, agora tá com a musiquinha que eu botei. Da Flashdance. Vocês viram? Filme antigo, né? Gente, que tipo de filme que a gente via, né? Então vamos lá. Gente, tá estranho esse telefone, não tá? Tá meio embaçado. Não tá, não? Bom, vai ser isso aqui mesmo. É o que tem pra hoje. Que coisa estranha. Bom, vamos entrando aqui. É onde a gente vai ferver as nossas dúvidas. As de vocês. Vocês têm que entrar e falar me chama, tá? Tá embaçado, não tá? Também achei que tava embaçado. Não é? Ai. Pois é, tá embaçado, não sei o que é. Será que é isso aqui? Deixa eu limpar. Ah, acho que era. Ai, gente, que ridículo. Tá, então vamos lá. Aqui minhas antenas, pra vocês também verem que temos antenas. Podia botar pra cá, né? Sim, não vai. Dane-se. Pois eu... agora que eu tô acordando mais tarde, posso tomar banho, né? Vamos lá. É na câmera, né? Obrigada, gente. Já dei uma acertada aqui, né? Quem tá lá? Tite. Vamos lá. Bom dia. Falem aqui, eu me chame. Me chama, eu. Porque aí vocês entram e dividem a tela. Lembrando que eu dou preferência para os mais novos, tá? Vocês perguntaram muita coisa lá na caixinha, vocês viram, final de semana? Foi bem bom. Vocês são curiosos, vocês são tudo fofoqueiro. Tudo fofoqueiro. Tirou seus alarmes? Tô aqui esperando. Cadê? Eu me chama. Já limpei aqui. Estou sem som. Ah, mas eu tô com som. Tá tudo certo aqui. Já limpei aqui, limpei com o dedo mesmo. Vocês gostaram? Depois eu vou falar, vou chamar você. Já vi um Nanda, eu me chamo. Depois eu conto pra vocês qual vai ser o pão de amanhã. Transmitir ao vivo com Arena Sim 5.1, gente. Esses nomes de vocês são assim uma pérola. Oi, Nanda. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Fala seu Tudo nome, bom. da onde você é e a sua dúvida. Meu nome é Cíntia, eu sou de Americana, São Paulo, no estado de São Paulo. E a minha dúvida eu até anotei para não esquecer, né? Porque é tanta coisa, né? Esse final de semana eu maratonei seus vídeos para poder tirar algumas dúvidas, né? Que eu já tenho fermento, né? Tô fazendo pão, mas não tá legal, sabe? E aí, a minha dúvida é a seguinte, em que momento que eu levo a minha massa para descanso longo na geladeira? E, por exemplo, como eu estou tendo uma amplitude de temperatura muito grande aqui na minha cidade, então eu começo com 16 graus de manhã, vai para 30 até 3, 4 horas da tarde, e depois volta para 17, 18 à noite, sabe? Uhum. Então, assim, o que eu percebo? Muitas vezes, até o desenvolvimento do fermento que eu coloco, por exemplo, de um dia para o outro, para começar a fazer o pão de manhã, ele muda por conta dessa amplitude de temperatura. E outra coisa que eu percebi que também tem influenciado muito no crescimento do meu pão é que o clima aqui é seco. Então,
forma aquela casca, a impressão que dá é que o pão não cresce, sabe? Então, assim, a minha dúvida, eu tô meio perdido nessa questão dos momentos, né? Então, fui lá, independente do método, usei ou não usei sova, preparei a massa, né? Agora descanso, faço as dobras. Ok, deu mais ou menos aí 2 horas nesse processo. Porque eu peguei aquele esqueminha que você deu numa das aulas, inclusive eu coloquei ele aqui no meu caderninho, para não esquecer, ó. Entendi. Né? E aí, olhando o esquema e tentando entender melhor esse processo, eu fiquei com dúvida exatamente aí. O problema é o tempo entre esse descanso, né, e um tempo de primeira fermentação, para depois ir para a geladeira. Ou, de repente, como o clima aqui à noite está bem ameno, tá, né, nessa faixa 15, 16, ele não poderia permanecer até fora. Cara, porque a minha geladeira ela dá 4, 5 graus. Você tá confusa, hein? Esqueci seu nome. Fala de novo seu nome. É Cíntia. Cíntia, tu tá confusa. Se eu fiquei confusa aqui, imagina tu como é que você não tá. Pois é, porque é muita informação, né? Tá confusa. Vamos limpar isso. Você tá precisando arrumar. Tá igual aquele armário que a gente abre e cai tudo em cima da gente. Organiza de novo. Tem muita coisa dentro desse armário. Né? Muita coisa. Temos termômetro? Sim, eu comprei termômetro, né, de forno e aquele de espeto. Tá. Temos termômetro, mas não temos método, né? Pois é. É como se a gente tivesse um armário que não tem gaveta e não tem negócio para pendurar roupa, só tem prateleira. Aí a gente, para tirar uma camiseta, a gente tem que derrubar tudo. Certo? É uma zona. É uma zona. É isso que está aí, uma zona. Primeiro, você precisa ter um fluxo de raciocínio através de um método. Só você picando as coisas na internet não consegue. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você está meio refém das estações da temperatura, certo? Então, assim, controlar a temperatura é diferente de observar a temperatura. Nós não conseguimos mudar a temperatura. Tipo, Shazam, muda a temperatura, quero você só estável. Mas você pode criar condições e mecanismos para você ter uma mesma temperatura. Seja fria, usando uma geladeira, seja no quente, fazendo um armarinho, uma estufa, certo? São as duas situações que as pessoas que fazem pão fazem. Quem mora no frio faz um cantinho mais quentinho, né? Com 24, 26. E quem mora no muito quente acaba usando geladeira, onde também tem uma temperatura controlada sempre igual. Então, o que você precisa saber? Você precisa primeiro escolher um processo e entender como que você vai fazer esse ambiente. Você entende? Para isso, você precisa saber qual é a temperatura da sua hora que você está fazendo seu pão. Isso é uma coisa importante. Porque assim, eu moro num lugar, Rodrigo, seu pé. Eu moro num lugar que é muito quente. E a hora que eu faço meu pão é muito quente, então eu vou usar a geladeira. Eu moro num lugar que tem grande amplitude. E quando eu começo a fazer meu pão tá frio e quando eu termino meu pão tá quente. Aí você vai, às vezes você vai usar a geladeira, às vezes não vai usar. Esses são os momentos que você interfere. Então assim, a amplitude não pode impedir você de fazer seu pão. Que momento que eu vou assar meu pão? Você tem que conviver, anotar e fazer os testes do dedo. Todo mundo que faz pão, seja em casa ou seja numa fábrica, as pessoas controlam a temperatura dessa forma. Quando elas querem quente, elas desligam o ar-condicionado, se é uma produção, ou ela tem um ambiente climatizado para dar aquela temperatura, né, numa fábrica, né? E assim, se a gente raciocinar, é a mesma coisa. Você entende? Essa casca que você tem, que você falou que cria no seu pão, você precisa proteger ele. Então, não sei se você já percebeu que enquanto eu estou fazendo qualquer pão... Eu ponho plástico. Pois é, então. Eu ponho plástico, mas mesmo assim ainda está formando a casca, sabe? Você não deve estar fechando esse plástico. Precisa fechar o plástico, não é só eu coloco no... Às vezes precisa dar um nó. Tem gente que gosta de botar plástico filme mesmo no bowl, na vasilha, entende? Então, assim, se eu proteger... É que nem comida que não tampou direito na geladeira. Se não tampar direito, vai ressecar.
Então, assim, eu sim. estou botando plástico no meu pão, mas continua ressecando. Então, não está botando o plástico direito. Então, de repente, você precisa cobrir com o pano e botar o plástico. Eu faço assim. E se eu der bobeira com Tá. esse plástico, se ele ficar aberto, a minha geladeira resseca. Então, Uhum. ressecar, Aqui é frost free, né? Ela acaba ressecando, né? mesmo a outra, eu tenho uma outra onde eu faço os pães, que não é, que é uma geladeira daquelas que tem um freezer junto, daquelas que você tem que Sim. descongelar, bem antiga. Eu tinha uma dessa até 3 meses atrás. Era essa que eu tinha. Pois é, então essa geladeira também resseca e queima as coisas, queima menos, faz menos casca. Sim. Mas se eu não pegar e der um nozinho no meu saco com o cesto, ou quando é outro tipo de massa, o que acontece? Cria essa casca. Não tem tanto Ok. problema para mim, porque eu vou virar depois o pão. Ele não vai ser a Tá. parte bonita do pão. Mas para alguns tipos de pão, tipo um pão de forma, não fica bonito, fica feio depois. Entendeu? Fica numa Sim, textura ele esquisita. acaba queimando estranho, É, né? fica uma Mas textura assim, esquisita. o que eu tô sentindo o maior problema é realmente no pão rústico, sabe? Porque a impressão que dá é que ele não tem força para crescer. Primeiro, porque formou a casca. E depois que eu tô me confundindo nessa questão de momentos, sabe? De levar para a geladeira. Dá a impressão que eu tô dando choque térmico no coitado do pão. E aí, por causa disso, o pão não tá indo, entendeu? É Então, isso que tá acontecendo. também tem uma coisa, você pode estar misturando informações. É Tá. natural quando a gente Com olha muito. certeza, com certeza é Hã? isso. Com certeza é Com isso? certeza é isso. Eu sei porque assim, eu não falo primeira fermentação, e você falou primeira fermentação. Sim, eu trabalhei com pão há um tempão atrás, e aí eu parei, porque aí a confeitaria veio, invadiu a minha cozinha. Eu fiquei 3 anos, fiquei 2 anos fazendo pão, 3 confeitaria, e aí eu parei geral, não estava fazendo mais nada. E agora, né, como a gente está em casa, eu estou de home office em casa, né? Então, eu falei assim, preciso fazer alguma coisa para desestressar, porque eu trabalho com financeiro. Já pensou financeiro nessa época, né? É loucura. Então, financeiro de empresa nessa época tá meio loucura. Então, assim, eu tinha que fazer alguma coisa para desestressar, para não pirar, porque eu não tô saindo de casa realmente, né? Então, o que Então, você precisa o pão é veio não para isso, né? misturar Mas agora, também, misturar conhecimentos anteriores. ok, Lembra que eu falo assim, gente, se abre para aprender um processo novo, sem ter aquelas sim, coisas na cabeça que às vezes confundem a gente. Então, quando você pega e não abre mão de conceitos que estão lá enraizados na sua cabeça, fica difícil para aprender uma coisa nova e relaxar, tá, entendeu? Então, é assim, esquece aquilo um pouco, deixa num ladinho, ok, tipo aquela roupa de inverno, que você não precisa, tá. e aí você usa Guarda, só as outras põe no armário, coisas. Pode ser que num outro momento, num segundo momento, você pegue aqueles conhecimentos e aplique. Mas isso quando você conseguir ter um resultado e não tiver mais confusão acontecendo. Então, o que você ok, precisa fazer? Precisa saber as temperaturas que você está trabalhando, fazer as decisões de quando que você vai colocar a geladeira, quando você não vai colocar na geladeira, entende? Não é só você medir a temperatura, você tem que tomar decisão, certo? Tipo, agora está quente, eu vou colocar na geladeira. Agora não está quente, então eu vou deixar aqui nessa temperatura. Então, isso é controlar a temperatura. É você ter isso. Uma vez que você tem um processo, e aí o que eu vou recomendar para você? Faz de novo o evento quando abrir. Quando abrir de novo o evento, faz, presta atenção, tira suas dúvidas, entende? Na medida do possível, veja as aulas de revisão, para você entender como é um processo, certo? Ou, quando já faz as aulas abertas no YouTube, eu não tenho aulas terça-feiras e às vezes eu mostro um pão, do início ao fim. sim, inclusive, eu quero fazer o de passas essa semana. Pois é, então faz logo que ele vai sair do ar, que a gente vai tirar. Não, mas é que eu peguei a aula, eu anotei, Ah, tá tudo anotou. anotadinho aqui no Então, caderninho. então tá, então Sem faz. problema. O que acontece? Você precisa pegar e fazer aquele processo todo. Aquilo já vai começar a te Tá, ajudar, até mesmo para o pão rústico que você está fazendo com o fermento. Porque se você começa a ter uma mecânica de trabalho, o outro pão vai ser uma consequência. Vai ficar mais fácil de você anotar a temperatura, de você ver textura de massa. Porque olha só,
A textura de um pão fermentado, ela não vai mudar porque ela é com fermento biológico ou ela é com fermento natural. O pão que Sim, tá... ó, se passar do ponto, tanto faz. Se é Exato. no Então, natural ou não. os pães servem para vocês verem aspectos de massa, aprender ponto de fermentação, aprender muita coisa através daqueles pães, entende? Então, se você pegar aqueles pães, começar a praticar, você vai começar a solucionar essa dúvida do ponto de fermentação, entende? Cada vez que você vai Eu fazendo até um pão... deixei um aqui que eu fiz, né, nesse final de semana. Ele deu uma pestana linda, até postei no meu Instagram. Só que o miolo dele não ficou legal, tá vendo? Ó, tá precisando a fermentar. pestana, a pestana dele deu uma super pulada, até piscou para mim, eu brinquei, né, a pestana, né? Mas não ficou legal o miolo, né? Não tá fermentado. Tá pouco E fermentado. agora, por outro lado, eu fiz um pão pequeno de integral, né? Integral, 100% integral. Ele super fermentou, tá vendo? Mas aí não abre pestana. Pois é. Então, com certeza eu tô me perdendo aí, entendeu? Você tá misturando um monte de coisa. Tá o armário cheio de coisa que tá caindo em cima de você. Você tem que fazer primeiro. Eu acho que tá precisando fazer umas doações. Faz primeiro uma coisa bem simples. Acerta isso bem simples. Depois você faz pão integral. Depois você faz pão misturando farinha. Faz o pão branco simples. Consegue fazer. E aí depois você começa a fazer os outros. Tá bom? Beleza, muito obrigada. Nada, imagina. Bom dia para você. Bom dia para você e para todo mundo. Obrigada. Tchau. Viu, gente? Ouve sim, gente. É porque vocês às vezes acham que a pessoa não... Às vezes as pessoas ouvem mesmo falando junto. É normal. Olha só. Estou esperando aqui Eu Me Chama. O que acontece? Esqueci o nome dela. Gente, esqueci o nome dela. Bom, vocês viram que ela estava com umas confusões? Eram confusões porque ela já faz, e aí ela está com alguns conceitos, e aí fica com esse negócio de primeira, segunda fermentação, e isso atrapalha um pouco. E a dúvida justamente do ponto, né? Quais são os momentos e os pontos? Enquanto vocês ficam contando horas e dividindo em etapas, dá errado. Dá errado. Porque quem manda é o ponto da massa. Então, você observa a massa e vai fazendo as anotações e as intervenções. É assim que funciona, para dar certo sem confusão. Toda vez que a gente começa a separar primeira, segunda, não sei o que, fermentação, a gente se perde. Não quer dizer que está errado. É uma metodologia que funciona para muita gente, mas você fica muito preso a muitos conceitos que a maioria das pessoas não consegue executar, tá? Então, a maioria das pessoas não consegue executar porque as pessoas não dão tudo o que precisa nessas etapas, certo? É como se vocês tivessem... vocês já viram aquele negócio de gincana, umas gincanas que tem etapas? Tipo, na etapa 1, a pessoa tem que, sei lá, fazer a corrida do saco e pegar não sei o quê e levar para a equipe, não sei o quê. Então, cada etapa da gincana tem uma coisa para você cumprir. Então, o pão é meio isso, tipo uma gincana. Quando a pessoa pega e faz primeira fermentação, segunda fermentação, não sei o que, etc e tal, é uma gincana. Você tem que cumprir aquelas coisas. Vocês não cumprem. Entendeu? Aí não tem ninguém para dizer para vocês que você não está cumprindo, aí você acha que no final você vai conseguir ganhar a gincana, mas você não ganha. Né? O pão não fica como é para ficar. Tá? Então, presta atenção para quem faz o método da gincana, que tem que ter cuidado. Por quê? Porque tem metas para cumprir, para passar para a segunda etapa da gincana, nesses métodos, e vocês não fazem. Entenderam? Aqui, gente, pessoas, gostei do corte do seu cabelo. Vou chamar você, Maria Amélia Nunes Campos. Será que eu já chamei você? Eu já chamei você, Maria Amélia Nunes Campos? Hoje comprei 10 quilos de trigo só para fazer, doando... eu também acho ótimo. Você pratica e ainda faz as pessoas felizes. Vou chamar aqui. Tá? Vou chamar a Maria Antunes. É Maria Antunes? Gente, eu estou inventando o nome da pessoa, que vergonha. Maria Amélia Nunes Campos. Olha, eu chamei de Antunes.
Hoje não. Ah, mas já chamei você, né? Sabia. Arcanjo Moura. Já chamei você, Arcanjo Moura? Eu não me lembro de ter chamado você. Acho que eu vou chamar Arcanjo Moura. Gostei desse nome, Arcanjo Moura. Arcanjo é seu nome mesmo? Vou chamar você. Olha eu gostei desse nome, vou chamar você. Você tá rindo da minha cara, Rodrigo? Não. Ah, não, né? Não tô engraçada hoje. Não. Gente, Bom Rodrigo, dia, tudo bem? É seu nome tudo mesmo, jóia? Arcanjo? Arcanjo Moura? Não é apelido não, É nome? é nome mesmo, primeiro nome. Nossa, gostei. Pois Gostei. é diferente, Remete a uma né? coisa angelical, né? Geralmente a pessoa traz, né, as questões angelical, mas tem uma história, é de família. Aí, meu pai que me deu, mas não tem nenhuma conotação religiosa, não. Não, mas eu gostei. Me fale, da onde você é e qual é a sua dúvida? Então, eu sou de Goiânia, Goiás, e minha dúvida é em relação a alguns aditivos, né? Por exemplo, eu estava fazendo um pão de fermentação natural e eu queria colocar açúcar mascavo para dar uma saborizada, deixar ele um pouco mais doce. E aí, sabendo que a açúcar alimenta a levedura, né? Queria saber, assim, em relação a percentual, porque eu nunca tinha feito, e aí eu fiz um para fazer o teste, mas ainda não ficou pronto, inclusive está ali fermentando. E aí eu queria saber, assim, se tem uma percentual ideal, assim, para não atrapalhar e também não... para ficar bacana, né? Então, você quer fazer no estilo pão doce ou no estilo pão rústico? Pão rústico. Então, criatura, por que tu quer fazer um pão rústico doce? Me Ué, conta. mas Pão doce quero geralmente é pão inovar. macio, concorda? Sim. Você já comeu um pão desse crocante, doce? Não. Também não. Então, tem essa questão, né? Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar e aí a fermentação natural veio como um novo hobby agora para mim nesse período, né? E, e aí eu nunca tinha comido um pão de fermentação natural. E aí eu fiz, aí eu fiquei sem, como que fala, né? Sem Parâmetro. referencial. Eu não sabia, né? Como que era o sabor, como que era a textura. E aí eu comecei a conversar com a galera que eu sei que come, né? E aí, para saber se estava próximo, ela falou, tá legal, tá parecido e tal, mas eu mesmo nunca provei, né? É bizarro E aí isso, né? Você é precisa provar. diferente, né? Então, aí eu preciso provar outros pães, encontrar outras pessoas que fazem para eu ter algum Precisa. referencial. Até para você ter exatamente isso, a comparação. Uma das coisas que eu sempre falo é para vocês provarem e fazerem. Quando você não tem, como é a sua situação, e também agora, na atualidade do presente momento, não Eu dá não para a tá gente tendo. sair por aí buscando. Então, eu entendo que você também tenha dificuldades para encontrar o pão para provar, né? Comercialmente falando. Então, assim, se você começou a fazer agora, o mesmo conselho para. Ai, eu esqueci o nome da moça que eu chamei antes, gente, desculpa aí. Então, o que que acontece? Ela também está fazendo variações sobre o mesmo tema, pão de fermentação natural. Só que ela ainda não dominou o simples. Então, a primeira pergunta para você, Arcanjo: você já dominou o simples? Já está Então, fazendo simples, pão branco, sem botar nada? Legal? Você já está satisfeito com o seu pão branco? eu fiz vários pães, eu acho que até um mês que eu comecei a fazer pão, né? Aí eu imergi mesmo, assim, comecei a fazer. É, esses dias que eu consegui um resultado bacana, que eu fiz, inclusive, essa semana, mas eu também não tenho muita paciência, né? E aí eu quero. E aí eu fiz um com passas e castanhas e ficou muito bom, gostei muito do resultado, ele desenvolveu. Aí eu só tive alguns problemas porque minha panela é pequena, e aí o pão tava queimando no fundo. E aí eu peguei umas dicas suas de colocar farinha, Farinha mas de que arroz. eu não acho a bendita farinha de arroz aqui. Aí eu peguei e coloquei arroz mesmo. Falei, essa farinha de Ah, arroz, aí eu coloquei o arroz. gostei! Você deu seu jeito. Porque, né, se a farinha vem do arroz, o arroz também vai segurar a temperatura legal lá, talvez até melhor. Inclusive, eu dei até uma umedecida, no final tinha um arroz até cozido. Eu falei, gente, eu faço arroz e o pão já. Passa arroz e ganha o pão. E aí, Mas só que ele funcionou esse cresceu. negócio do arroz? Me Não, deu conta. certo. Foi o melhor pão que eu fiz até hoje, deu certo, porque, tipo, ele não queimou, desenvolveu bem, só que como eu fiquei com tanto medo de queimar, que eu coloquei uma camada bem generosa de Generosa. arroz, né? Isso. É, e, e ainda umedeci.
Então, eu acho que ele cresceu um pouco também, e aí o pão tava desenvolvendo a coisa mais linda, só que aí a tampa Bateu na pegou nele, tampa. ele parou, né? Só que o miolo ficou super airado, não ficou aqueles alvéolos grandes, porque também tinha as castanhas e tudo mais, né? Mas ficou todo bonitinho, e aí nesse pão eu encontrei o meu método, né? Eu, Ó, né? Assim, eu estava falando anteriormente sobre fermentação, primeira fermentação, segunda fermentação. Eu vi todos esses métodos porque, geralmente, quando eu faço uma receita, eu sempre gosto de ver mais de uma pessoa fazendo e fazer ter uma visão de como que né, dessas coisas, para eu estabelecer parâmetros, né, para não ficar apegado só a uma visão. E aí eu vi que o que eu estava errando muito era a fermentação, que é essa primeira, vamos falar primeira fermentação, né? Que é até as dobras, o processo de fazer até as dobras, a modelagem. E aí eu estava com muita pressa e não estava fermentando direito. E aí eu comecei a fazer com mais calma, dando mais atenção. E aí a massa super desenvolveu e tal. E aí eu deixei na geladeira, né, para concluir. e E aí o você já resultado foi botou muito passas, bom. você falou, botou castanhas. Então deixa eu te falar sobre o açúcar que você tacou lá no pão, que você vai assar e depois vai ver se gostou. Quando você joga açúcar assim, é que a gente fala assim, pão doce. Aí você fala assim, vou jogar açúcar, né? Açúcar doce. Mascavo mais sabor, então vou trazer sabor para o meu pão. Não e sim, porque o açúcar ele entra para dar maciez e umidade. Então, Hum, dependendo da quantidade que você vai usar, você não vai ter o que você está querendo. O que você está querendo é outro estilo. Entende? entendi. Então, aí você precisa de outros ingredientes também. Você precisa de gordura, às vezes você precisa de ovos, para você ter mesmo o sabor doce que você está. Eu entendo que você não quer um doce. Eu entendi Uhum, já o doce que você quer, que é o doce que vocês associam a açúcar. Em termos de porcentagens que você me perguntou, eu não trabalho assim. Então, uhum. eu sou uma pessoa meio sem limites para essas coisas. É, Existem escolas que têm limites e regrinhas de porcentagem. Eu não gosto. Por quê? Porque meu processo não é assim. Algumas coisas eu acho que você precisa ter fixo na sua cabeça. Por exemplo, sal. Sal eu gosto de ficar uhum. em torno do 2%. Então, você sempre vai ver, se você olhar a maioria dos pães que eu faço, o que eu disponibilizo, eu respeito esse 2%. Já o açúcar é outra história. Por quê? Porque eu posso ter diferentes tipos de açúcar, eu posso ter diferentes tipos de fermentação. Como é que é isso? Às vezes eu posso fazer um pão que eu vou fazer uma massa antes, que eu vou fazer uma biga, um pulis, e aí eu vou poder construir aos poucos sabores. Então, a quantidade de açúcar para mim vai depender também do método que eu vou utilizar. Porque eu posso gerar algum sabor manipulando fermentação. Então, eu Uhum. não acredito muito em fechar uma regra para números, entende? De açúcar. E nem recomendaria isso para você num primeiro momento, entende? Eu recomendaria o quê? Que você procurasse fazer esses pães macios, no estilo pão de forma, pão doce, sabe? Aquela massa mais mole, mais Mais amarela. Que na fofinha, né? padaria a gente chama de pão, massa amarela. É essa massa basicona. Por que eu recomendo isso para você? Para você fazer, provar e ver se aquele doce te agrada. Entende? Eu vi essa sutileza quando eu dei para uma pessoa experimentar o pão, né? E aí ela pegou e trouxe várias características, né? De que a casca estava um pouco dura, que o miolo estava um pouco gelatinoso, né? Mas tem algumas características que é do próprio pão. Então, se você não se tem afinidade com esse tipo de sabor, de textura, talvez esse pão não seja o ideal para você, né? É. E aí, mas eu tava querendo, né, trazer essa questão trazer mais sabor, eu não sei falar a pronúncia, né? É fermento natural, né? Sourdong, né? Sourdough. É sour. Sourdough. Isso. Sourdough. É, Então, massa azeda. e aí, porque eu gosto da textura dele, eu gosto da camada crocante, mas tem hora que eu sinto um falta de sabor, porque você tem que comer ele com alguma outra coisa, com outro complemento. E aí, para comer ele mais puro, eu tava querendo estudar, né, criar aí uma coisa diferente Fazer daquele mais sabor sabor. neutro, né, daquele sabor neutro só da farinha, né?
que geralmente esse pão traz. Mas era isso, assim. E outra dúvida em relação ao fermento num pão de cacau que eu vi uma receita sua, que você fala que geralmente você não passa de 25% da quantidade do percentual de fermento, 25? né? É 25 25? não. No fermento, não. Geralmente eu uso 30. Eu gosto muito de 30? 30. É. E eu vi 30 no de cacau. Eu falei assim, mas será que o cacau vai influenciar? E ela colocou um pouco a mais por conta do. Mas eu não falei em lugar nenhum, não, que eu não gosto de passar de Será que eu troquei? Às 25. vezes eu posso ter visto em É, outro lugar e confundi. isso. É, porque inclusive, eu não dou limites para vocês. Se vocês quiserem fazer com 40, 50, eu acho que vocês têm que fazer, testar e provar. Que é o que eu ia te recomendar em relação ao seu com açúcar. Inclusive, eu acho que eu te Uhum. falei, né? Você assa e prova. Se você gostar e tiver um bom resultado, ok. Se você no próximo tiver coragem de aumentar a quantidade de açúcar, ok também. Essas quantidades, eu acho que a única coisa que você tem que prestar atenção é a quantidade de recheio. Aí eu posso te dar uma regrinha. Uhum. 30% para mim está muito bom de recheio. Uhum. Quando começa a passar de 30%, começa a ficar desagradável para modelar a massa. Às vezes a Entendi. massa não suporta. Também depende do estilo da massa. Então, para regrinhas de recheio, eu gosto de uma regrinha na quantidade e estilo de recheio que eu vou fazer. Lógico que uma coisa é 30% de passas, outra coisa é 30% de queijo. Então, olha como é que é sutil isso, você entende? Tipo, Muito. se eu pegar um queijo mole, 30% vai dar um efeito na minha massa. 30% de passas, 30% de castanhas, 30% de semente é outra coisa. Não Uhum. vai ser uma coisa que vai deixar minha massa molenga. Só que 30% de queijo, dependendo do queijo, pode deixar. Né? Se eu botar 30% de gorgonzola, pode ficar bem mole minha massa. Porque o gorgonzola desmonta. Então, eu não gosto de fechar essas regras para vocês, respondendo a sua dúvida principal, que é a porcentagem do açúcar. Sabe? Em massas estáticas, na padaria clássica, você tem lá as regrinhas na escola. Certo? E isso também você pode manipular de acordo com a quantidade de fermento. Se você bota mais açúcar, você vai precisar de mais fermento. Por quê? Mas eu achei que era menos. Não, porque ela fica letárgica. É justamente o Hum. contrário. A massa, ela vai. Quando você tem uma coisa muito doce, você tem que ter um potencial de fermentar maior. Porque Eu achava que ela. normalmente a massa vai ficar. Tipo, é como se você desse. Como é que eu vou te explicar? Isso é uma coisa que todo mundo na padaria fica chocado. Tipo, por que a massa doce tem que ter mais fermento? Porque a levedura, ela fica meio que paralisada com tanta comida. Ela come, fica Ah, satisfeita e aí não quer trabalhar mais. entendi. Às Então, vezes fica. é outro raciocínio. Você entende? Uhum, O faz açúcar sentido. o açúcar é um alimento para a levedura? É. Porém, massas muito doces requerem mais fermento ou fermentos mais potentes. E se eu tiver colocado menos fermento, talvez aumentar o tempo de fermentação? Com certeza vai aumentar. Por isso que massas doces com fermento natural 100% demoram muito para levedar, para fermentar. Porque o fermento natural, ele não é só Saccharomyces. O fermento natural é um conjunto de seres. E aí, quando você faz uma massa super doce com fermento natural, você precisa esperar muito tempo para ela fermentar. Entendeu? E se Entendi. você jogar muito fermento, acaba ficando ácida e desagradável no final, até a mesma textura. Entendido mais ou menos essa sua confusão? Então, depois prova e fala o que você achou. Manda um direct. Daqui Oi, a eu sou pouco eu aquele devo. cara que entrou, perguntou do açúcar. Ó, gostei, não gostei desse pão. Me conta que eu fiquei curiosa se você vai gostar do seu pão. Tá Tá, bom? tá ali agora, eu vou assar ele e aí eu te falo o E resultado. fala, tá bom? Tá Obrigada por bom, você ter obrigado. entrado. Tá bom? Até Nada. Bom mais. dia. Bom dia. Nanda, essa questão do açúcar precisa de mais fermento também se aplica a legumes como abóbora? Não. Não! Açúcar é. Se fosse assim, gente, o da batata também ia. São açúcares diferentes, tá? Estamos falando aqui de açúcar na aveia. Quando você faz massa com açúcar mesmo. Quando você tem uma massa que tem batata tem açúcar, mas não é açúcar lá, entendeu? Vai ter que ter um trabalho para tirar o açúcar daquela batata. Então é indireto.
Quando a gente joga açúcar já na forma, glicose, aí é outra história. Vocês entendem que metabolicamente para o bicho isso faz diferença? Entenderam? Beterraba tem açúcar, mas eu não vou adoçar meu suco com beterraba ralada, mas tem açúcar de beterraba. Entenderam mais ou menos esse negócio? Tice, saiu errado. Onde usa o arroz e para quê? Gente, ele botou arroz no fundo, porque ele não achava farinha de arroz. E super funcionou para ele. Achei super criativo. Gostei. Arcanjo tem pressa. Sim, ele falou isso. Graças a Deus ele sabe. Imagina se ele não soubesse. Seria revolucionário, não seria? Mas, gente, eu amei esse negócio dele. Eu acho que eu vou ter que botar um arroz para assar o próximo pão que eu fizer. Embora eu não tenha esse problema de queimar, mas eu fiquei super curiosa. Fiquei muito com a gente, esse carro aqui do negócio que vende. Vamos lá. Exatamente. São açúcares diferentes. E aí a gente tem que contar que o bichinho vai pegar aquilo ou não. Me chama. Para, arquiteto. Eu nunca chamei você, vou chamar você. Já tomou seu café? Panela velha. Gente, desde que eu sou criança eu escuto esses carros. Oi! Tudo bem? Bom dia! Tudo... Como você está? Bom dia! Tô bem. Me fala seu nome, de onde você é e sua dúvida. Eu sou Pamela e eu sou de Brasília. Ok, me fala A minha dúvida é o seguinte, eu acompanhei a primeira vez nesse mundo de pão e eu testei fazer o fermento, errei umas 2 vezes até que deu certo, graças a Deus. E aí eu tô fazendo pão, só que meu pão, eu faço os tempos de descanso durante o preparo, da fermentação na geladeira de 30, 40 minutos, aí vai mexendo, faço as dobras. Só que quando eu ponho para assar, o meu pão ele fica queimado embaixo. Ele não cresce muito, não sei se é normal dele isso. E o miolo, não sei se o miolo, assim, ele fica, eu sinto um pouquinho que ele fica fofo, a casca fica durinha por fora. Mas eu não sei se eu tô fazendo um pão direito. Você já procurou comparar com alguém normal? Tipo, normal que eu digo sem os popstar. Não pega foto de popstar, que é terrível, né? Pois é. Pra eu te falar, eu sei o que é isso, já falei pro Rodrigo. A pior coisa quando eu era dentista, chegava lá no consultório, aí chegava uma galera para botar aparelho com uma foto assim, quero meu dente igual dessa pessoa. Nossa, era morte para mim. Porque às vezes a pessoa não tinha nem o formato de dente. Aí eu já tinha logo que pegar e fazer a desvenda do meu próprio serviço. Né? Eu falava assim, olha só, negócio seguinte, assim você não vai ficar. Aí a pessoa, mas você não conserta dente? Eu conserto, mas eu não fabrico. Né? É diferente. Era isso. Então, como é que eu não faço seu pão? Você, num primeiro momento, se você está na dúvida, você precisa ver aspectos de fotos de pães. Entendi. Certo? Então, assim, já viu isso? Olhou para o seu? Parece? Pois é, o meu, eu vejo que ele fica uma massa um pouco mais condensada, que eu vejo que tem muito alvéolo nos pães de fotos que eu vejo de outras pessoas, aqueles buraquinhos no pão. O meu não fica com tanto, às vezes ficam uns enormes no meio da massa, outros pequenininhos, mas sempre um pão mais condensado mesmo, mais compacto, né? Agora o sabor dele eu acho gostoso. Ah, sempre vamos achar, pô. Sempre. Isso, o sabor sempre vai ganhar. Isso aí para vocês estragarem sabor, só se der errado mesmo, que aí vai pro lixo. Entendeu? Que aí não vai dar jeito. Mas quando a gente consegue tirar algo do forno, em termos de sabor, a gente sempre vai acertar. A textura pode ser que não fique, a beleza, mas o sabor a gente sempre acerta, quando não vai pro lixo, lógico, né? Porque assim, aqui em casa também tem coisas que vão pro lixo, não, acredita você ou não. Então, olha só, como é que eu vou saber... esqueci seu nome. Pamela. Pamela, como é que vamos saber se seu pão... Como é que você vai criar esse parâmetro? Que é a sua dúvida. Tipo, será que o meu pão tá com um aspecto legal? Né? Eu não tenho seu pão aqui para ver, mas eu vou te falar como é que eu faria. Na internet temos muitas fotos.
quebra o meu princípio básico, porque eu sempre falo para vocês não se compararem com os outros, mas precisa se comparar em alguns momentos para entender mais ou menos o que não deve e o que deve. Então, assim, Certo. pão com muito alvéolo, dependendo do tipo de pão, é outra técnica, de verdade. Precisa de coisas que a gente não tem, às vezes, à nossa disposição. Então, é bom você não comparar com o extremo, certo? Ele é bonito, tudo bem, você pode ter, mas num primeiro momento não é o que a gente tem, certo? Ok. Então, o que são esses miolos? Miolos de estilos de pão, tipo ciabatta, tipo focaccia, tipo baguete. Esses miolos você não olha. Aí Tá. começa a olhar um pão mais ou menos parecido com o jeitão que você está fazendo, certo? Aí você olha, como é que tem que ser o miolo? O miolo, ele tem que ter os buraquinhos? Tem. Tem diversas formas de ter os buracos, diversas distribuições. Quanto mais uniforme eles são, melhor. Eles Certo. podem ser grandes ou pequenos. O que importa é a distribuição no meio daquela fatia. Quando ele condensa muito, tipo, quando tem um buracão, às vezes aquilo é uma bolha. Aquilo não é bem um alvéolo. Entende? Entendi. Aquilo é uma bolha. Como é que eu vou saber? Se às vezes você tiver só uma e todo o resto for compacto, for parecendo uma borracha, o pão não fermentou direito e aquilo não é um alvéolo, aquilo é uma bolha. Então eu preciso de mais tempo de geladeira. Mais tempo de fermentação, seja na geladeira ou não. Então, o que você precisa é observar a textura majoritária do seu miolo e o tipo de disposição dessas bolhas. Bolhas. Okay. Porque a bolha pode ser uma bolha de ar, uma bolha de gás da fermentação, ou ela realmente pode ser os alvéolos. Realmente você conseguiu fermentar. E aí, nessas texturas de fermentação, você tem alguns com médios, alguns com médios com miolo espalhado, alguns que você só vê praticamente buracos, certo? Entendi. Então, são vários padrões. Nenhum deles está mais certo, mais gostoso, mais errado. O que está errado é quando você tem um miolo condensado com algumas bolhas isoladas, bem definidas, parecendo um queijo suíço. Mais ou menos. Quando você tiver esse aspecto, seu pão precisa fermentar mais. Sabe? Você entendeu o que eu estou te falando, né? O aspecto do queijo suíço. É literalmente isso. É uma massa compacta com buraco. Entende? Entendi. Então a gente precisa de uma massa fofa com buracos pequenos e pode até ter buracos grandes intercalados. Tá ok. Só que não então, pode ser compacto. Quando eu estou preparando a massa, fazendo a fermentação, que eu adiciono lá, depois da autólise eu adiciono fermento, sal, e eu vou trabalhando nessa massa, ela criar bolhas de ar, que às vezes eu vejo que ela cria bolhas de ar. Não é bom, ou eu devo trabalhar mais e deixar ela fermentar mais? É bom, ela vai criar. Você fala as microbolhas naquela película? Ela faz essas bolhas. É normal. Quanto mais vai adiantando no processo de mexer a massa, mais vai formando aquelas bolinhas. É normal, não tem problema. É a atividade do fermento. Tudo que você quer é que gere aquilo. Então não tem problema nenhum. Agora, quando você está na etapa de modelar, o ideal é que você retire todo o gás. Porque vai fermentar de novo. Agora depende da técnica. Por quê? Porque tem técnicas que a pessoa faz um monte de massa, coloca numa caixa, e aí no dia seguinte ela vai modelar. Então, quando ela faz isso, nessa técnica, ela não pode remover 100% do ar. Ela remove com cuidado e ela tem que esperar a massa depois fermentar de novo. Ela remove com cuidado, mas ela remove, tá? E aí depois ela espera fermentar. No nosso caso, como a gente já modela e bota na geladeira, tudo que a gente quer é que gere essas bolhas. Tá bom? Ok. O pão, ele cresce durante o assar ou ele vai crescer um pouco fora? Ele cresce durante o processo todo. A partir do momento que você coloca o fermento, ele já começa um crescimento. Dependendo das temperaturas e do tipo de massa, você vai perceber mais ou menos. Quando você coloca na geladeira, ele vai fermentar mais. Conforme o tempo vai passando, ele vai fermentando.
E no forno, ele precisa dar o último crescimento. Precisa. Entendi. Se ele não saltou no forno, aconteceu algum problema. No forno, acontece o último suspiro da levedura. É quando ela morre. E antes de morrer, ela faz um super trabalho. Ela dá um super salto no pão. Por quê? Entendi. Ela literalmente morre lá no forno, né? Tem até a música Vive, Nasce, Morre Pão, né? Nasce trigo, morre pão. Acho que é Gilberto Gil. Então, o que acontece? Você vai lá para o forno, tem seres vivos lá. E aí, conforme a temperatura vai aumentando, eles vão trabalhando mais. E aí, aquilo faz aquele último crescimento do pão. É o último suspiro da levedura. E aí, ela morre e para. Quando a temperatura chega no centro e cessa. Então, tem que crescer lá no forno. É o último salto. Então, ele cresce a todo momento, até ele acabar. Tá bom? Ok. Tá joia. Obrigada por você ter perguntado. Muito boa a sua dúvida, viu? Bom De dia nada. pra você, Prazer Fábio. conhecê-lo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Pisco. Gente, Pisco entrou aqui com uma cara de louco. Vocês gostaram desse horário? Esse horário bom, estamos todos também acho, tá todo mundo acordado. Aquelas pessoas que estão com a cara amassada, né, Pisco? Já desamassaram, entendeu? Muito melhor. E quando não cria as bolhas? Isso é para fogo no parquinho. Vamos lá, fala eu me chama, que dá tempo de eu chamar mais um ainda. Vamos lá. Na panela. Cadê me chama? Falem aqui eu me chama, que aí eu chamo. Amei o horário, gente. Achei ótimo vocês gostarem do horário. Também adorei. Muito melhor. Não tá frio, já tá batendo sol na minha sala. Entendeu? Fica uma luz boa aqui também. Temos que caprichar no nosso processo. Exatamente. Gostei, vocês são. Para que a morte da levedura seja digna. Também acho. Tá? Nossa, Pisco. Vamos lá, gente. Fala, me chama. Alice Tavares. Vou chamar a Alice. A Alice se deu bem. Vou chamar a Alice. Só pode ser ao vivo, lógico. Vocês precisam entrar. Entendeu? Gente, já é de graça. Pô. Oi, Alice. Tudo bem? Sim, você. Tudo bem, minha filha. Pode falar um pouquinho mais alto. Me fale onde é que você está. Onde é que você mora e a sua dúvida. Pisco, sai da mesa. Eu moro em Osasco. Você mora em Osasco? Isso, São Paulo. Preciso que você fale um pouco mais alto. Não entendi. Preciso que você fale um pouco mais alto. Tá, eu tô sem o fone e aí o microfone... Olha, agora tá ótimo. Apareceu sua voz. A minha dúvida é a seguinte, quando eu tô assando o pão e ele rasga, é falta de fermentação? Então, ele rasga nas laterais ou você faz o corte e ele rasga em outros lugares? Nas laterais. Ah, muito bom. Você está colocando, de repente, muita tensão na sua modelagem. E aí, o que acontece? Está com muita força. Você também precisa fermentar mais esse pão. E aí, quando ele vai lá para o forno, aquela levedura vai crescer. E aquilo faz força. E aí não é suficiente aquele rasgo. Então, ela vai abrir pelo lugar mais frágil da modelagem. Então, ele rasga em alguns lugares. Muitas vezes, a farinha que você está utilizando, ela não precisa dessa modelagem tão justa. Por que eu te digo isso? Porque a modelagem também varia de acordo com a natureza da farinha que a gente usa. Existem farinhas que precisam de muita atenção, outras farinhas não precisam. Você só vai saber isso no teste. Isso é a primeira coisa que você vai testar. Não apertar tanto na modelagem. A segunda coisa é você, de repente, ajustar a sua temperatura de forno para um pouco menor. Às vezes está muito alta a temperatura. E aí e aquele pão, ele está num ponto que não é o ponto ideal para aquela temperatura de forno. E aí ele vai com muita força e acaba também rasgando. Aí fica aqueles pães meio monstros, não fica? Fica. Falando em forno, assim, eu comprei um forno, parece que é industrial, só que assim, eu não consigo ajustar a temperatura dele. O que você pode me orientar? Porque eu coloco ele para aquecer no baixo, só que quando ele chega no 180, 190,
lentamente ele vai aumentando para 200, 230. Eu tenho que abrir o forno para ele resfriar e aí fica aquela briga, eu e o forno e os pães, né? Porque por mais que eu queira ajustar ele antes, ele começa com esse perereco aí na minha vida. Então, a primeira coisa que eu vou te recomendar, você só vai falar para mim ok ou não. Você já comprou o termômetro de forno? Então você vai precisar fazer o manual do seu forno. Você precisa fazer vários testes, anotar e passar por esse processo aí que você está me falando, que é um processo que muitas pessoas acham doloroso. Eu, particularmente, acho que é aquela dor que depois você vai só colher ganhos bons, porque você vai aprender a mecânica que o seu forno trabalha. Você precisa aprender essa mecânica para você tirar o melhor resultado do que você tem hoje na sua casa, sem fazer outros investimentos. Investir num termômetro é bem pequeno, concorda? Do que você investir num forno novo. Então, você precisa fazer o manual do seu forno. Tudo que você fizer, você anota tempo, temperatura. Se você pegou e percebeu que você precisa abrir a porta para baixar, você anota isso também. Isso é uma mecânica do seu trabalho. Não está certo nem está errado. O que precisa saber é anotar os tempos e as temperaturas. Tipo, eu abri 5 minutos e para o meu forno cair 10 graus. Então, você já sabe que no seu forno você vai ter que colocar, abrir 10 minutos ou 5 minutos para chegar naquela temperatura, fechar. Por isso que cada um sabe do seu forno, entendeu? Então, a minha recomendação é que você faça o seu manual do seu forno, ok? Ok. Só lembrando que depois que eu venho te acompanhando, a sua voz fica na minha mente toda vez que eu vou fazer o pão. Não é para fazer isso. Presta atenção, vocês são teimosos. Então, muito obrigada, viu? É de muito grande ajuda, elogiável. Obrigada, viu? Eu fico na mente. Que bom. Então faça o manual do seu forno, já vai escutar isso. Já fez o manual, já anotou? É que nem mãe, né? Quando fala assim, leva o casaco que vai fazer frio. Aí você não leva, aí você só fica com aquela voz na cabeça. Porra, não levei o casaco que a minha mãe mandou. Muito obrigada por você ter entrado, viu? A sua dúvida é muito boa, tá bom? Beijão para você. Obrigada. Bom dia. Muito boa, né? Essa dúvida. Eu achei. Porque o que acontece? Vocês precisam dominar o forno de vocês, né? Precisa. Precisa ter aquele cuidado. Gente, isso não dói. Sabe por quê? Porque a gente não está preparado para errar. Eu não sei por quê. Assim, eu tive uma criação onde a minha mãe não falava que eu não tinha que ter medo de errar, ter medo de aprender, repetir, sabe? Até mesmo, lógico, repetir de ano era uma coisa que eu nunca quis na minha vida, eu nunca repeti de ano, tá? Mas o que acontece? Eu tinha muito medo. E aí a minha mãe falava, olha, se precisar repetir, vai ter que repetir, paciência. Então, eu nunca repeti. Mas a gente cria alguns medos em repetir coisas. Não criem o medo de repetir o pão ou de errar o pão. Não é um ano de escola, gente. É apenas um processo de fazer um pão que vocês conseguem rapidamente fazer, tá? Então, a recomendação é essa. Amanhã, 9 horas, eu entro de novo. Quem não conseguiu hoje, a gente chama amanhã, você chama logo quando eu entrar, tá bom? Tem que entrar ao vivo e dividir a tela. E aí eu vou salvar e vou colocar nossa aulinha lá no feed, tá bom? Bom dia para vocês.